Meu nome é Helena Soares e aos 68 anos eu achava que minhas batalhas estavam confinadas aos livros de história que lecionei por toda a vida. Viúva e aposentada, vendi a casa enorme da família em busca de um único luxo: o silêncio. Encontrei essa promessa no edifício das Acácias. Antes de assinar, li o regulamento interno como um contrato de paz e o artigo sobre a lei do silêncio após as 22 horas me convenceu. Era para ser o meu santuário e por algumas semanas, de fato foi. O único som que quebrava a quietude era o virar das minhas páginas e o zumbido suave da geladeira. Eu havia finalmente encontrado o meu recanto de paz. A paz, contudo, é um artigo de luxo com prazo de validade. Um mês depois, o apartamento diretamente acima do meu foi vendido. A mudança chegou numa sexta-feira e, com ela, o primeiro abalo sísmico na minha tranquilidade. Não me refiro ao arrastar dos móveis, um ruído compreensível e temporário. Falo da música, uma batida eletrônica, grave e incessante, que fazia minhas xícaras de chá tremerem na prateleira da cozinha. Tentei ser compreensiva. É a euforia da casa nova. Eu repetia para mim mesma: amanhã tudo se acalma. Mas quando o relógio marcou 11 da noite e o tum-tum-tum continuava a reverberar pelo meu teto, senti um calafrio. Era o pressentimento de que meu santuário estava prestes a ser invadido por um exército de uma pessoa só. A lei do silêncio havia sido violada no primeiro dia. Sábado chegou, e com ele a minha esperança ingênua de que a noite anterior fosse uma exceção. Ledo engano. A batida surda recomeçou no meio da tarde, uma trilha sonora grosseira e invasiva para minha leitura. Era um som que não apenas se ouvia, mas se sentia. Uma vibração que parecia subir do piso, atravessar as paredes e ressoar nos meus próprios ossos. Às 23 horas, o volume aumentou, agora acompanhado por vozes altas e risadas. O domingo seguiu o mesmo roteiro de desrespeito. A cada tum-tum, eu pensava: será que ela não leu o regulamento? Não tem a menor noção de que vive em comunidade? Decidi, por prudência, não fazer uma reclamação formal ainda. Uma boa vizinhança começa com uma dose de tolerância. Eu esperaria. A rotina da semana certamente traria o silêncio de volta. A segunda-feira amanheceu, e com ela, a minha certeza de que o bom senso prevaleceria com a rotina da semana. Mas a noite trouxe de volta o mesmo fantasma sonoro. Não era uma festa com risadas, mas a mesma batida eletrônica, servindo como uma trilha sonora insistente e solitária no apartamento de cima. Aquilo não era um evento, era um hábito. A terça e a quarta-feira seguiram o mesmo padrão desolador. A tolerância eu estava aprendendo da maneira mais difícil. Tem limites definidos pela espessura das paredes e pela falta de educação alheia. Tornou-se impossível me concentrar na leitura ou mesmo ouvir o noticiário em paz. Com um suspiro de resignação, decidi que era a hora. Não de reclamar na portaria, mas de tentar o caminho mais civilizado: uma conversa. Subiria as escadas, bateria à porta e, com toda a cordialidade que me restava, me apresentaria. Seria um diálogo entre vizinhas. Naquela noite de quinta-feira, com o coração batendo um pouco mais forte, eu subi a escada. A cada degrau, a música eletrônica se tornava mais clara, uma presença física no corredor silencioso. Parei em frente à porta 502, idêntica à minha. Respirei fundo, ensaiando as palavras cordiais que havia preparado. Eu não era uma fiscal. Era uma vizinha. Uma vizinha que só queria ter a sua paz de volta. Com a dignidade que me restava, levantei a mão
e bati na porta. 3 batidas firmes, mas educadas. O som da minha mão na madeira foi quase completamente abafado pela batida que vinha de dentro. Aguardei. A porta se abriu de supetão. Uma moça, que não devia ter mais de 25 anos, apareceu. Tinha os cabelos presos em um coque desleixado e fones de ouvido enormes pendurados no pescoço. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão de impaciência, como se eu tivesse interrompido algo de extrema importância. Atrás dela, o som era ainda mais alto. Um caos de batidas sintéticas que vazava para o corredor. Ela não disse nada, apenas ergueu as sobrancelhas, esperando que eu falasse. O contraste entre nós duas era gritante. Minha blusa de botões e seu moletom manchado. O abismo de gerações estava ali, parado no batente da porta. Boa noite, comecei, com a voz mais amena que consegui encontrar. Meu nome é Helena. Sou sua vizinha do apartamento de baixo, o 402. Fiz uma pausa, esperando alguma reação, que não veio. Eu sei que você é nova aqui e talvez não conheça bem as regras, mas o som está bastante alto e tem dificultado o meu descanso. Sorri levemente, tentando demonstrar que não havia hostilidade em minhas palavras. O regulamento do prédio é bem claro sobre o barulho após as 10 da noite. Eu seria muito grata se pudesse diminuir um pouco o volume. Falei com a clareza de uma professora explicando uma lição. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Ah, então é a senhora a reclamona? Disse, com um tom de deboche que me atingiu como um tapa. Olha, com todo respeito, ela começou, e eu sabia que nada respeitoso viria a seguir. Se a senhora está incomodada com um pouquinho de música, o problema não é seu. O mundo não para porque a senhora quer dormir. Ninguém mandou ser uma velha rabugenta. Antes que eu pudesse sequer processar um insulto, ela bateu a porta na minha cara. O som da fechadura se trancando foi a pontuação final daquela humilhação. Fiquei parada no corredor por um instante, o eco da palavra rabugenta zumbindo nos meus ouvidos. Não senti raiva. O que senti foi algo muito diferente, uma espécie de clareza fria e cortante. A professora em mim reconheceu a situação. Eu estava lidando com uma aluna que não aprendia com o diálogo, mas apenas com as consequências de seus atos. Desci as escadas lentamente, cada degrau me firmando em uma nova resolução. A cordialidade havia falhado. A paciência havia se esgotado. A senhora Helena, a vizinha amigável, havia sido dispensada. Agora, a dona Helena, a professora metódica, assumiria o controle. Ao entrar no meu apartamento, a música vinda de cima parecia zombar de mim. Sentei-me em minha poltrona, não mais como uma vítima, mas como uma estrategista. Olhei para a minha estante de livros, meu mundo de ordem e fatos. A solução não estava em mais conversas, estava na documentação, em provas. Peguei um caderno de anotações novo e uma caneta. Na primeira página, escrevi com minha caligrafia mais nítida: Dossiê, vizinha apto 502. Anotei a data, a hora e um resumo preciso da conversa e do insulto que sofri. A guerra não seria vencida com gritos, mas com a precisão silenciosa da tinta sobre o papel. O caderno tornou-se meu companheiro constante. A cada transgressão, eu o abria e registrava com a precisão de um cientista em campo. Coluna para a data, para a hora de início e para a hora de término do barulho. Criei uma quarta coluna, a mais importante. Descrição do ruído. Nela, eu detalhava: batida eletrônica grave e repetitiva, gargalhadas e gritos, arrastar de móveis fora de hora, salto alto em piso de madeira às 2 horas da manhã. Em uma semana, as primeiras 5 páginas estavam preenchidas. O padrão de desrespeito era claro, metódico, e a minha resposta também seria. Percebi, contudo,
que minhas anotações, por mais detalhadas que fossem, ainda eram subjetivas. A palavra de uma velha rabugenta contra de uma jovem moderna. Eu precisava de provas irrefutáveis, que pudessem ser ouvidas por todos. Meu antigo smartphone, que eu usava apenas para ligar para meu filho, tornou-se minha principal arma. Passei uma tarde inteira aprendendo a usar o gravador de voz. Fiz testes, posicionei o aparelho em diferentes pontos do meu apartamento e descobri o local perfeito para capturar a poluição sonora vinda de cima, sobre o guarda-roupa do meu quarto. Naquela noite, quando o som começou pontualmente às 22h30, eu não senti raiva. Senti uma calma metódica. Levantei-me, peguei o celular, subi em um banquinho com a agilidade que a determinação me conferia e apertei o botão vermelho. Gravei por exatos 5 minutos um arquivo de áudio claro e inegável da violação. Salvei o arquivo com um nome preciso: Prova 01 Data Hora. Foi a primeira de muitas gravações. Eu estava construindo um arquivo, uma biblioteca de evidências sonoras do meu tormento noturno. O ápice do desrespeito veio num sábado à tarde. Era uma festa completa, que começou às 15 horas e atravessou a noite. A música era tão alta que a minha própria televisão se tornou inaudível. Pessoas transitavam pela sacada dela, gritando para amigos na piscina do condomínio. Desta vez, além do áudio, filmei discretamente meu lustre da sala, vibrando a cada batida do baixo. O vídeo não mostrava nada do apartamento dela, apenas o efeito físico do barulho dentro do meu. Mais um item para o dossiê. Prova 14, vídeo vibração, lustre. Seguindo o protocolo, decidi fazer minha primeira reclamação oficial. Numa terça-feira à meia-noite, com a música pulsando no teto, liguei para a portaria. Atendeu-me o seu Afonso, o porteiro noturno, um senhor de voz cansada. Seu Afonso, boa noite. É a dona Helena, do 402. O som do 502 está mais uma vez insuportável. Ele suspirou. Vou interfonar para lá, dona Helena. Eu agradeci e fiz uma anotação precisa no meu caderno, incluindo o horário da ligação e o nome do funcionário que me atendeu. Cada passo era documentado. Exatos 10 minutos após minha ligação, a música cessou. Um silêncio glorioso e breve preencheu meu apartamento. Pensei, com um pingo de esperança, que talvez tivesse funcionado. A esperança durou pouco. 20 minutos depois a música retornou. Não no volume anterior, mas visivelmente mais alta. Era um ato claro de desafio. Uma retaliação infantil. Anotei no dossiê. 20. Música retorna com o volume ampliado após intervenção da portaria. A falha do procedimento padrão também era uma evidência. O repertório sonoro da minha vizinha se expandiu. Além da música eletrônica, passei a ser plateia forçada de suas brigas telefônicas. Eram discussões acaloradas, repletas de palavras que fariam um marinheiro corar, que aconteciam a qualquer hora. Certa madrugada, acordei com o som de um grito agudo, seguido de um choro compulsivo. Gravei um trecho, sentindo-me uma intrusa, mas a regra era clara. Todo e qualquer barulho excessivo deveria ser documentado. O dossiê ganhava novas e perturbadoras camadas. Comecei a observar os outros moradores, nos breves encontros pelo elevador ou pela garagem. A senhora do 504, ao lado dela, tinha olheiras profundas. O jovem casal do 404, embaixo dela como eu, trocava olhares de exaustão quando a vibração começava. Ninguém dizia nada. O medo de ser o reclamão, de ser taxado de rabugento, paralisava a todos. Compreendi que eu não estava lutando apenas pelo meu silêncio, mas pelo de todos. Eu seria a voz que eles não tinham coragem de usar.
Isso fortaleceu ainda mais minha resolução. O próximo passo na escalada burocrática foi uma queixa formal, por escrito, entregue diretamente ao síndico. Redigi uma carta, não como uma vítima chorosa, mas como uma cidadã que exige seus direitos. Fui polida, objetiva e factual. Descrevi os incidentes de forma sucinta. Citei o artigo do regulamento e informei que as violações eram recorrentes e devidamente documentadas. Não anexei minhas provas. A carta era um último aviso. Uma última chance para o sistema funcionar como deveria, antes que eu usasse todo o meu arsenal. 3 dias depois, uma cópia da notificação enviada à moradora do 502 foi deslizada por debaixo da minha porta. Era em texto padrão, impessoal, alertando sobre as regras de silêncio e a possibilidade de multa em caso de reincidência. Naquela mesma noite, ouvi o barulho de uma garrafa de espumante sendo aberta no andar de cima, seguido de um brinde debochado, a vizinhança. E então, a música começou, desafiadora. O sistema havia falhado. A notificação era apenas um pedaço de papel. Ficou claro. A solução viria apenas na arena pública, na próxima reunião de condomínio. O aviso da reunião geral ordinária apareceu no quadro de avisos do elevador como um chamado às armas. Estava marcada para a última quinta-feira do mês. Olhei para a data e senti um calafrio de antecipação. Seria ali, naquele salão de festas transformado em fórum, que a minha causa seria julgada. Tinha pouco mais de 2 semanas para me preparar. O dossiê, que já continha dezenas de páginas e arquivos de áudio, precisava ser organizado, polido e transformado em um argumento irrefutável. A professora de história sabia: nenhuma batalha é vencida sem uma estratégia impecável e uma logística bem executada. Comecei a minha discreta campanha para angariar apoio. Encontrei o jovem casal do 404 na garagem. O cansaço era visível no rosto deles. Boa tarde, eu disse com um sorriso cúmplice. As noites têm sido difíceis, não? O rapaz olhou para a esposa e suspirou. Dona Helena, é impossível. Parece que a qualquer momento o teto vai cair. Eu assenti. Estou levando o assunto para a reunião do condomínio. Acho importante que todos saibam o que está acontecendo. Os olhos deles se iluminaram com uma fagulha de esperança. Minha abordagem com os outros vizinhos foi similar. Comentários breves, perguntas solidárias. A resposta era sempre a mesma. Um suspiro de alívio por alguém finalmente tomar a frente, seguido pela confissão do medo de represálias, ou de serem vistos como criadores de caso. Ainda bem que a senhora teve coragem, disse minha vizinha do 504, a que morava ao lado dela. Eu tenho uma filha pequena que acorda assustada toda noite. Eu não estava mais sozinha. Eu era representante de um andar inteiro de insones. Meu apartamento virou um quartel-general. Dediquei um final de semana inteiro à organização das provas. Transcrevi os trechos mais absurdos das gravações. Criei um log impresso com uma tabela limpa e organizada com data, hora, tipo de barulho e anotações. Salvei todos os arquivos de áudio e vídeo em um pendrive, devidamente nomeados. Por fim, redigi um resumo de uma página, um sumário executivo do caso, para ser lido em voz alta. Cada detalhe era pensado para demonstrar método, não emoção. Percebi uma falha logística no meu plano. Como eu faria um salão inteiro ouvir as gravações do meu celular? A solução veio na forma de uma pequena caixa preta e elegante comprada online. Uma caixa de som Bluetooth. Potente, discreta. Era a peça de artilharia que faltava. Passei uma noite testando-a, conectando-a ao celular. Quando o som da batida eletrônica preencheu minha sala, vindo do meu próprio aparelho, sorri. Era um som horrível, mas naquela noite soou como o ensaio da vitória.
Como se adivinhasse meus planos, a vizinha do 502 decidiu oferecer a prova final de sua arrogância. No sábado anterior à reunião, ela promoveu a maior festa até então. A música não era apenas alta, era uma agressão sonora que parecia abalar a própria estrutura do prédio. Das janelas do meu apartamento, eu via a fumaça de cigarros e ouvia conversas gritadas na varanda dela. Tudo regado a álcool e a uma completa ausência de civilidade. Era sua apoteose, e ela não sabia que estava apenas me entregando minha melhor evidência. Além do som, havia um novo elemento: o lixo. Seus convidados, em sua euforia etílica, começaram a atirar bitucas de cigarro e pequenos papéis pela varanda, que caíam diretamente sobre as samambaias que eu cultivava com tanto carinho na minha janela. Desci rapidamente e filmei com a luz da rua os pequenos dejetos espalhados pelas folhas. O desrespeito havia extrapolado a barreira do som e se tornado físico, palpável. A queixa agora não era só sobre barulho, mas sobre dano e conduta imprópria. A noite antes da reunião foi de um silêncio quase sagrado. Não houve música, não houve gritos. Era como a calmaria que precede a tempestade. Eu não estava nervosa. Revisei minha pasta uma última vez. O resumo, as transcrições, os registros da portaria, a cópia da notificação ignorada, o pendrive e a pequena caixa de som, totalmente carregada. Sentei-me em minha poltrona, comei uma xícara de chá de camomila e me senti como uma advogada prestes a apresentar seu caso mais sólido. A justiça podia tardar, mas ela seria ouvida. Cheguei ao salão de festas 15 minutos antes do horário. Escolhi uma cadeira na primeira fila, bem de frente para a mesa onde o síndico e o conselho se sentariam. Coloquei minha bolsa de tecido contendo todo o dossiê ao meu lado. Aos poucos, os outros moradores foram chegando, lançando-me olhares curiosos e encorajadores. Por fim, ela entrou. Minha vizinha chegou mascando chiclete, fones no ouvido e se jogou em uma cadeira no fundo, já absorta na tela do seu celular. Ela não tinha a menor ideia do que a esperava. A reunião começou com a monotonia de sempre. Aprovação da ata anterior, prestação de contas, o orçamento para a pintura da garagem. O síndico, um homem de fala mansa e pouca iniciativa, lia os tópicos com um entusiasmo contido. A cada item vencido, meu coração se acalmava mais. Eu esperava pacientemente. O penúltimo ponto da pauta era assuntos gerais. Era ali que a cortina se abriria para o meu pequeno teatro da realidade. No fundo do salão, a jovem do 502 bocejava, entediada. O palco estava perfeitamente montado. O último item da pauta são os assuntos gerais, anunciou o síndico, visivelmente ansioso para encerrar a noite. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Antes que ele terminasse a frase, minha mão já estava erguida, calma e firme. Um silêncio expectante tomou o salão. O síndico me olhou, um pouco surpreso. Pois não, dona Helena. No fundo da sala, vi minha vizinha tirar os fones com uma expressão de puro tédio e irritação por aquele prolongamento inesperado. Ela revirou os olhos, um gesto que não passou despercebido. Levantei-me lentamente, não por fraqueza, mas por solenidade. Boa noite a todos, comecei, minha voz de professora projetada para alcançar cada tanto do salão. Tomo a palavra não para apresentar uma queixa pessoal, mas para discutir uma violação sistemática do nosso regulamento interno, que tem afetado a paz e o bem-estar de múltiplos moradores. Segurei a pasta do dossiê, fazendo com que o seu volume fosse notado. Trata-se do desrespeito contínuo às regras de silêncio, e especificamente por parte da moradora da unidade 502. Um murmúrio percorreu a sala. No fundo, a moça se ajeitou na cadeira, agora com os braços cruzados e um sorriso de desdém no rosto. Abri minha pasta e li,
de forma clara e objetiva, o resumo de uma página. Desde a sua chegada, há quase 2 meses, registrei mais de 40 incidentes de barulho excessivo após as 22 horas. Cito o artigo 14 do nosso regulamento. Continuei, listando os tipos de ruído e as datas das minhas reclamações formais que foram ignoradas. A atmosfera de tédio da reunião havia se dissipado, substituída por uma tensão crescente. Ah, pelo amor de Deus! Isso é patético! A voz dela cortou o ar, vinda do fundo do salão. Ela se levantou. Eu não posso mais ouvir música no meu apartamento? É isso? Essa senhora fica caçando o que fazer e agora quer controlar a vida dos outros? Francamente. Alguns moradores pareceram constrangidos. Outros olhavam para mim, esperando minha reação. O síndico, pego de surpresa, gaguejou. Senhorita, por favor, vamos manter a ordem. A dona Helena está com a palavra. Obrigada, senhor síndico. Agradeci, sem sequer olhar para ela. E para que não reste dúvida sobre o que eu e outros aqui presentes classificamos como um pouquinho de música, eu trouxe uma demonstração. Abaixei-me, peguei a pequena caixa de som preta na minha bolsa e a coloquei sobre a mesa do conselho. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma curiosidade quase mórbida. Conectei o celular via Bluetooth, o pequeno bip da conexão soando como o armar de um gatilho. Isto, eu disse calmamente, é uma gravação feita do meu quarto às 23h45 de uma terça-feira. Apertei play. A batida eletrônica, grave e pulsante, preencheu o salão de festas. Não era apenas música, era uma vibração agressiva. O volume, ajustado para ser realista, fez com que todos se sentissem dentro do meu apartamento. Vi queixos caindo. Vi o casal do 404 trocando um olhar de "é exatamente isso". O rosto da minha vizinha passou da arrogância para um choque pálido. Ela não esperava por aquilo. Deixei o som tocar por 30 segundos, tempo suficiente para causar desconforto. Apertei o pause. Isso não é um evento isolado, continuei. Minha voz agora sobrepondo-se ao zumbido que a gravação deixou no ar. E não se trata apenas de música. Apertei play em outro arquivo. A gravação de uma briga telefônica dela ecoou, com gritos e palavrões. O constrangimento no salão era quase palpável. Desliguei rapidamente. A questão aqui é sobre o direito fundamental ao sossego dentro de nossos lares. O síndico, agora visivelmente pressionado pelos olhares indignados dos outros condôminos, pigarreou e se virou para a jovem. Sua postura passiva havia desaparecido. Senhorita, as evidências apresentadas pela dona Helena são bastante claras. A senhorita gostaria de se pronunciar sobre essas gravações e as múltiplas queixas? A pergunta não era um convite, era uma intimação. Todos os olhos no salão, antes divididos, agora se focavam nela. Encurralada, ela mudou drasticamente de tática. A agressividade deu lugar a uma fragilidade calculada. Sua voz saiu trêmula. Gente, eu não sabia que estava tão alto assim. De verdade. Eu moro sozinha, sabe? Às vezes a gente se sente só e a música ajuda. Se a vizinha tivesse vindo falar comigo, com educação, a gente teria resolvido na hora. Mas ninguém nunca falou nada. A mentira foi dita com uma sinceridade ensaiada, pintando-a como uma vítima incompreendida. Mantive minha calma, quase com pena daquela performance. Isso não é verdade, afirmei, com a voz firme, mas sem raiva. Folheei meu dossiê até a primeira página e a virei para o síndico. Na primeira semana, eu pessoalmente bati à sua porta para uma conversa cordial. Fui recebida com as seguintes palavras: ninguém mandou ser uma velha rabugenta. Seguido por uma porta batida na minha cara. Está tudo registrado aqui. Data, hora e a citação exata. Entreguei a pasta aberta ao síndico. Cheque mate.
O silêncio dela foi a confissão que o salão inteiro ouviu. O síndico, com a pasta do dossiê em mãos, como se fosse um documento judicial, limpou a garganta. Sua voz, antes vacilante, agora era firme. Dada a clara e documentada reincidência, a mentira proferida nesta Assembleia e o desrespeito direto a um membro da comunidade, eu, como síndico, aplico à Unidade 502 a multa máxima prevista em nosso regulamento. A notificação formal será emitida amanhã. Um aplauso contido, mas firme, ecoou pelo salão. Foi a primeira vez que vi um síndico ser aplaudido. A vizinha do 502 ficou lívida. A máscara de vítima se desfez, revelando um rosto contorcido de fúria. Vocês são ridículos. Um bando de velhos fofoqueiros. Podem ficar com essa multa e esse prédio mofado. Ela pegou sua bolsa e marchou em direção à saída, batendo a porta do salão com uma força que fez as janelas tremerem. Seu ato final foi uma confissão de sua própria natureza. Ninguém disse uma palavra, mas um sentimento coletivo de alívio e validação preencheu o espaço que ela deixou. Com o fim da reunião, enquanto eu guardava meu material de volta na bolsa, o casal do apartamento 404 se aproximou. Dona Helena, nós não sabemos como agradecer, disse a esposa, com os olhos marejados. A senhora foi a nossa voz. Tínhamos tanto medo de reclamar. Outros se seguiram, apertando minha mão, oferecendo sorrisos de gratidão. Eu não era mais a velha rabugenta. Eu era a defensora do silêncio, a heroína improvável do edifício das acácias. Voltei para meu apartamento, sentindo um cansaço profundo, mas também uma sensação de dever cumprido. A vitória não era doce. Era o resultado lógico e necessário de um plano bem executado. Enquanto girava a chave na fechadura, sabia que a multa não ensinaria civilidade a ela, apenas puniria sua arrogância. A guerra não havia acabado. Eu havia apenas vencido a batalha mais importante, e o inimigo agora conhecia meu rosto e minha capacidade. A paz que se seguiria seria, eu suspeitava, armada. As 2 semanas seguintes foram de um silêncio celestial. Nenhum som vinha do 502, nenhum passo, nenhuma porta, muito menos música. Era como se o apartamento estivesse vazio. Eu me permiti relaxar. Mergulhei nos meus livros, cuidei das minhas samambaias e saboreei o chá da tarde na mais absoluta tranquilidade. Comecei a pensar que talvez eu tivesse sido pessimista demais. Talvez a humilhação pública e a multa tivessem, de fato, surtido efeito. A esperança, essa teimosa erva daninha, brotava de novo em meu coração. A primeira retaliação foi sutil. Uma manhã, encontrei meu capacho, um presente do meu filho, jogado no canto do corredor. No dia seguinte, uma mancha de algo pegajoso, como refrigerante derramado, apareceu bem em frente à minha porta. Eram atos pequenos, impossíveis de provar, projetados não para criar barulho, mas para me dizer: eu sei onde você mora, e eu não esqueci. Era uma guerra de guerrilha. O campo de batalha havia mudado do som para a provocação silenciosa. Não me deixei abalar. Limpei a sujeira, coloquei o capacho no lugar e abri uma nova seção no meu dossiê. Atos de vandalismo e assédio moral. Fotografei o capacho fora do lugar e a mancha no chão antes de limpar. Anotei data e hora. A professora em mim sabia que nenhum dado é insignificante. A natureza do conflito havia mudado. E minhas táticas precisavam evoluir junto. Eu estava agora documentando uma campanha de intimidação. A escalada continuou. Uma noite, exatamente às 3 da manhã, um baque surdo e violento veio do teto, bem acima da minha cama, como se uma bola de boliche tivesse sido largada no chão. O som foi projetado para me acordar com um sobressalto.
Um único ato de agressão sonora, curto demais para ser gravado de forma eficaz, mas longo o suficiente para estilhaçar meu sono e minha paz. Isso se repetiu por 3 noites seguidas, sempre em horários diferentes. Percebi a inteligência perversa por trás da nova estratégia. Eram ataques sonoros pontuais, impossíveis de serem previstos e difíceis de serem usados como prova. Minha metodologia de gravar o barulho contínuo era agora obsoleta. Eu precisava de vigilância constante. O jogo havia subido de nível e eu precisava de novas ferramentas. Olhei para o meu celular e soube que precisava de um upgrade tecnológico no meu arsenal. Em minha chamada de vídeo semanal com meu filho, Marcos, um engenheiro de software, mudei o tópico da conversa. Filho, preciso da sua opinião profissional. Qual a melhor microcâmera de segurança com sensor de movimento e áudio que existe no mercado? Discreta, com boa resolução noturna e que salve os arquivos diretamente na nuvem. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso. Mãe, está tudo bem? Por que você precisa disso? Eu sorri para a tela. Digamos apenas que estou começando um novo projeto. E ele exige um pouco mais de pesquisa e desenvolvimento. Mãe, isso é muito sério, disse Marcos na tela do tablet, a preocupação vincando sua testa. Instalar câmeras? Isso virou um caso de polícia. Não seria mais fácil se mudar? Respirei fundo e olhei para minha sala, meu santuário sitiado. Sair? Jamais, meu filho. Sair seria deixar a barbárie vencer. Isso não é mais sobre um apartamento, é sobre dignidade. E eu preciso das melhores ferramentas. Diante da minha resolução, ele cedeu, impressionado. Ok, vou te mandar o melhor kit que existe. E vou te ajudar a instalar. 2 dias depois, uma pequena caixa chegou. Dentro, aninhada em espuma preta, havia uma câmera minúscula, muito menor do que eu imaginava. Era um cubo preto, elegante e discreto. Ao lado, um manual e cabos. Segurei-a na palma da mão. Era fria, sólida e cheia de um potencial silencioso. Era o olho eletrônico que testemunharia por mim. O contraste daquele dispositivo de alta tecnologia com minhas mãos de ex-professora não me intimidou. Era apenas uma nova matéria a ser dominada. No sábado, Marcos veio instalar o sistema. Com a perícia de um especialista, ele posicionou a câmera no topo de uma estante, habilmente camuflada entre um vaso de era artificial e uma pilha de enciclopédias. O ângulo era perfeito. Cobria minha porta de entrada, o corredor imediatamente em frente e, crucialmente, uma boa parte do teto. Pronto, mãe, ele disse, mostrando-me o aplicativo no meu celular. Visão noturna, sensor de movimento, áudio e gravação direto na nuvem. Ninguém apaga isso aqui. Olhei para a tela do meu celular e vi a minha própria sala por uma nova perspectiva. Era uma visão fria, objetiva e onipresente. Eu me senti, pela primeira vez, no controle total do meu ambiente. Passamos o resto da tarde testando. Marcos caminhava pelo corredor, falava baixo, batia de leve na minha porta. Cada ação gerava uma notificação instantânea no meu celular, com um clipe de vídeo perfeitamente gravado e catalogado por hora e data. Eu estava pronta. A caça havia se tornado vigilância. A primeira prova não tardou. Às 2h17 da madrugada de terça-feira, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma notificação. Abri o aplicativo e assisti ao clipe. A imagem estava em preto e branco, nítida sob a luz infravermelha. O áudio estava cristalino. Primeiro, o som de passos no andar de cima. Depois o baque surdo e violento que me acordara tantas vezes. O timestamp no canto da tela era a minha testemunha digital. Sorri no escuro. Prova irrefutável. Agressão sonora 01. A vizinha, sentindo-se segura em sua nova tática de ataques rápidos, tornou-se mais ousada.
A câmera capturou-a tropeçando e derramando um copo de refrigerante no meu capacho. No vídeo, após o ato, ela olhava para os lados e dava um risinho antes de entrar em seu apartamento. A câmera não captava apenas os atos, mas a intenção, o dolo. O dossiê agora tinha uma subpasta digital: vídeos, vandalismo. A perseguição evoluiu para minha correspondência. O carteiro deixava as revistas na fenda da porta, como era costume. Uma tarde, encontrei minha revista de jardinagem favorita com a capa rasgada. A câmera, mais uma vez, não me decepcionou. O clipe mostrava a mão dela saindo pela porta, rasgando o papel e voltando para dentro. Era a prova de um padrão de assédio que ia muito além do barulho. Era pessoal, mesquinho e, mais importante, totalmente documentado. Minha rotina mudou. O chá das 5 agora era acompanhado pelo tablet. Eu revisava os clipes do dia anterior com a mesma atenção que um dia dediquei à correção de provas. Cada arquivo de vídeo era renomeado, classificado e salvo em pastas específicas. Perturbação do sossego, dano ao patrimônio, assédio. Eu não era mais apenas uma vítima ou uma reclamante. Eu era a curadora de um acervo de provas digitais, uma arquivista da incivilidade. A vigilância constante, contudo, cobrava seu preço. Cada notificação no celular me dava um pequeno sobressalto. Eu me pegava assistindo ao vivo o corredor vazio, esperando por uma ação. Uma noite, olhando meu reflexo cansado na tela escura do tablet, me perguntei se aquela guerra valia a minha paz de espírito. Mas então a lembrança da palavra rabugenta e da porta batida na minha cara vinha à mente. E minha determinação se solidificava. Eu iria até o fim. Após 3 semanas de coleta de provas em vídeo, o dossiê era uma fortaleza. Eu tinha um arsenal de evidências digitais que mostravam um padrão claro e inegável de perseguição. Uma nova reunião de condomínio seria inútil. A questão havia transcendido as regras do prédio e entrado em outra esfera. Peguei o telefone e liguei para o meu filho. Marcos, eu disse com a voz calma de quem toma uma decisão irrevogável. Preciso do contato daquele seu amigo, que é um ótimo advogado, e acho que é hora de fazer um boletim de ocorrência. Dr. Almeida era exatamente como Marcos o descrevera. Jovem, incisivo e com olhos que brilhavam de interesse ao folhear o meu dossiê. Em seu escritório moderno, ele analisou minhas anotações, as transcrições e, por fim, assistiu a 3 dos clipes de vídeo em seu laptop. Dona Helena, ele disse, inclinando-se para a frente, isto é extraordinário. A senhora não tem um caso. A senhora tem uma fortaleza. O que temos aqui configura, no mínimo, perturbação do sossego, dano ao patrimônio e, o mais importante, uma campanha de assédio continuado, ou stalking. Na manhã seguinte, eu estava sentada em frente a um escrivão em uma delegacia de polícia. O ambiente era impessoal e um pouco sombrio, mas eu não estava intimidada. Com a orientação de Dr. Almeida, narrei os fatos de forma concisa e objetiva. Quando apresentei o pendrive com as provas em vídeo, o policial, inicialmente cético, mudou de postura. A senhora tem tudo isso gravado? Sim, respondi, com data, hora e salvo em nuvem. O boletim de ocorrência foi registrado sob os crimes de perturbação e dano, com uma observação sobre a perseguição. 3 dias depois, a câmera de segurança me notificou de movimento no corredor. Assisti ao vivo pelo tablet. Um oficial de justiça bateu à porta do 502. Vi minha vizinha abrir, pegar o papel da intimação, com uma expressão confusa, que rapidamente se transformou em choque e depois em raiva. Ela bateu a porta na cara do oficial. Minutos depois, o áudio da câmera captou o som dela aos berros no telefone.
O primeiro passo oficial do Estado havia sido dado. A retaliação que eu esperava não veio. Em seu lugar instalou-se um silêncio pesado, quase tão perturbador quanto o barulho. O apartamento de cima parecia um túmulo. A câmera, no entanto, mostrava que ela não havia ido embora. Eu a via entrando e saindo, o rosto sempre carregado, os fones de ouvido agora silenciosos em volta do pescoço. A guerra sonora havia sido substituída por uma guerra de nervos. A pressão, pela primeira vez, estava toda sobre ela. Ponto. Doutor Almeida deu o segundo passo. Enviou uma notificação extrajudicial para o apartamento 502. Era um documento de 5 páginas, detalhando cada prova, citando as leis violadas e as possíveis consequências civis e criminais. A notificação terminava com uma proposta: a cessação imediata de todos os atos, o pagamento de uma indenização simbólica pelas minhas samambaias e, o mais importante, um convite para que ela rescindisse seu contrato de aluguel e se mudasse voluntariamente em 30 dias para evitar um processo judicial por danos morais. Naquela noite, o áudio da câmera captou a conversa mais reveladora de todas. Não era raiva, era pânico. Pai, eles vão me processar! A velha gravou tudo! O advogado disse que eu posso ter que pagar uma indenização enorme. O que eu faço? Pela primeira vez, eu ouvi a algoz arrogante. Ouvi uma garota assustada, que havia confundido o mundo real com uma rede social, onde não há consequências. Ela não era um monstro, afinal. Era apenas uma pessoa profundamente matura, que havia encontrado um limite real. O contra-ataque veio uma semana depois, na forma de uma intimação para mim. Aconselhada por um advogado, provavelmente pago pelo pai, ela havia registrado uma queixa contra mim por violação de privacidade e perseguição, alegando que minha câmera era ilegal e que eu a estava stalkeando. É uma tentativa desesperada de virar o jogo, de me colocar na posição de agressora. Liguei para Dr. Almeida, a intimação em minhas mãos trêmulas. Ele riu do outro lado da linha. Dona Helena, isso é excelente. É a chamada litigância de má fé. A câmera está dentro da sua propriedade, apontada para sua porta. Ela não tem expectativa de privacidade no corredor comum do prédio, especialmente enquanto comete atos ilícitos contra a senhora. Essa queixa é a prova do desespero dela e só fortalece o nosso argumento de que ela está tentando te intimidar. Vamos anexar isso ao nosso processo. A notícia de que a briga de vizinhas havia virado um caso de polícia e advogados se espalhou como fogo no palheiro. O clima no prédio mudou. Os sorrisos de apoio que eu recebia foram substituídos por olhares apreensivos. No elevador, os vizinhos agora falavam sobre o tempo. Eu, que fora a heroína, agora era vista como a mulher que foi longe demais. O medo da complicação legal os afastou. Eu estava, novamente, sozinha em minha batalha. Naquela noite, em meu apartamento perfeitamente silencioso, observei a pequena luz infravermelha da câmera piscar no escuro. A paz que eu tanto almejava havia chegado, mas a um custo que eu não antecipara. Olhei para o meu reflexo na tela escura do tablet. As linhas de expressão em meu rosto pareciam mais profundas. A solidão daquela luta pesava sobre mim. Valeu a pena? Sussurrei para o silêncio. E do fundo da minha alma, professora de história respondeu: toda luta por um direito fundamental vale a pena. Minha determinação era, agora, inabalável. Doutor Almeida, em uma petição curta e cortante, respondeu formalmente à queixa da vizinha. Ele argumentou que a câmera estava instalada dentro da minha residência, com o único propósito de proteger minha propriedade e documentar os crimes que estavam sendo cometidos contra mim, citando jurisprudência sobre a legalidade de tal ato.
A petição terminava solicitando que a queixa dela fosse não apenas arquivada, mas classificada como litigância de má-fé, uma manobra para intimidar a verdadeira vítima. O tabuleiro de xadrez legal estava armado a meu favor. A data para a audiência de conciliação foi marcada. Seria uma tentativa de resolver a disputa antes que ela se tornasse um processo civil completo. Nos dias que antecederam, o silêncio no prédio era absoluto. Minha vizinha me evitava como se eu fosse uma aparição. Nos raros encontros no elevador, ela olhava para o chão, o rosto pálido. A arrogância havia evaporado, deixando para trás apenas a casca de uma jovem que havia perdido o controle de sua própria narrativa. A sala de conciliação era pequena, estéril e iluminada por uma luz fria de escritório. Eu estava sentada ao lado de Dr. Almeida. Do outro lado da mesa, minha vizinha e, pela primeira vez, seu pai. Ele era um homem de cabelos grisalhos, terno caro e uma expressão de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. Ele não olhou para mim. A filha, ao seu lado, parecia uma criança prestes a levar uma bronca. O mediador judicial, um homem de aparência cansada, presidia a mesa. O advogado dela começou, tentando argumentar sobre a invasão de privacidade. Dr. Almeida esperou pacientemente. Quando chegou sua vez, ele não levantou a voz. Ele simplesmente abriu seu tablet e mostrou ao mediador um mapa da planta baixa do meu apartamento, indicando a posição da câmera. A câmera está aqui, dentro da propriedade da minha cliente. O que ela grava é a porta dela e uma área comum do prédio, onde sua cliente cometeu os atos de vandalismo, que também estão gravados. Qual expectativa de privacidade existe ao se cometer um delito em área comum? Dr. Almeida, então, tocou a prova de ouro. O áudio da conversa dela com o pai, onde ela admitia tudo. Pai, a velha gravou tudo. O rosto do pai dela ficou vermelho. O advogado dele fez uma objeção fraca. Mas o estrago estava feito. O mediador olhou para o pai e disse, sem rodeios: Senhor, sua filha foi pega. Meu conselho, não como mediador, mas como um homem mais velho, aceitem o acordo. Um processo vai custar ao senhor 10 vezes mais, em dinheiro e em reputação. Só. A audiência terminou com a proposta do acordo na mesa. Um pedido formal de desculpas, o pagamento de uma pequena indenização simbólica e a rescisão do contrato de aluguel em 30 dias. Eles tinham 48 horas para responder. Ao sair da sala, o áudio da minha câmera de segurança, que eu deixara ligada em meu bolso em modo de gravação de voz, captou a fúria silenciosa do pai. Você me fez passar essa vergonha. Você tem ideia do que isso custou? Acabou. Entendeu? Acabou. Você vai sair daquele apartamento. No dia seguinte, Dr. Almeida me ligou. Sua voz era calma, vitoriosa. Dona Helena, recebemos a resposta. Eles aceitaram todos os termos. O advogado deles já está em contato com a imobiliária para acertar a rescisão do contrato. Parabéns, a senhora venceu. Desliguei o telefone e senti nada. Nenhum júbilo, nenhuma alegria. Apenas o peso de uma longa e exaustiva jornada chegando ao fim. A notícia da rendição se espalhou pelo prédio de uma forma curiosa. A mesma vizinha do 504, que antes me apoiava, agora me olhava com uma espécie de pena. Para eles, eu não era vitoriosa. Era a mulher solitária que processou uma garota barulhenta. A vitória legal não se traduziu em vitória social. A comunidade que eu acreditava estar defendendo havia me isolado por medo de me assemelhar a mim. Exatos 28 dias depois da audiência, em uma manhã de sábado, um caminhão de mudanças estacionou em frente ao prédio. Da minha janela, observei os móveis sendo retirados do apartamento 502. Eram poucas coisas, levadas às pressas, quase com vergonha. Por um instante,
Vi-a na porta do caminhão, olhando para a janela do meu apartamento. Nossos olhos se cruzaram, por uma fração de segundo, através do vidro. Não havia ódio em seu olhar, apenas um vazio exausto. Quando o caminhão partiu, um silêncio profundo se instalou no prédio. Era o silêncio pelo qual eu havia lutado tanto. Preparei meu chá da tarde. Sentei-me em minha poltrona. A xícara não tremia. O único som era o do relógio na parede e o da minha própria respiração. A guerra havia acabado. Eu estava em paz. Mas a vitória tinha o gosto solitário da tranquilidade reconquistada à força. Olhei para o teto, liso e quieto, e me perguntei quem seria o próximo a se mudar para o 502. O silêncio, no início, era um alívio, mas com o tempo ele se tornou algo diferente. Um vácuo, cada pequeno estalo do assoalho, o zumbido da geladeira, o gotejar distante de uma torneira. Tudo era amplificado pelo vazio deixado no apartamento 502. Eu havia lutado tanto pelo silêncio, e agora que o tinha, percebia que o que eu realmente queria não era a ausência de som, mas a presença da harmonia. Uma semana depois, uma placa de aluga-se foi discretamente colocada na porta do 502. Vê-la me causou um calafrio de ansiedade. Cada vez que eu via o elevador parar no 5º andar, eu ia até a minha porta e olhava pelo olho mágico, o coração um pouco apertado. Casais jovens, estudantes, homens solteiros, desfile de possibilidades, cada um representando um potencial novo conflito ou uma nova paz. Numa tarde, encontrei a corretora de imóveis no corredor, mostrando o apartamento para um casal que parecia ter saído de uma revista de moda. Aproveitei a oportunidade. "Boa tarde", eu disse, com um sorriso educado. "Sou a moradora do 402. Apenas para que os novos interessados saibam, este é um edifício muito familiar e que preza imensamente pelo cumprimento do regulamento, especialmente no que tange ao silêncio. Somos uma comunidade muito tranquila." A corretora me lançou um olhar irritado, mas o casal pareceu interessado. "Ótimo saber", disse a mulher. "É exatamente isso que procuramos." A batalha legal havia criado uma barreira invisível entre mim e os outros moradores. Um dia, a esposa do casal do 404 bateu timidamente à minha porta. Em suas mãos, um prato com um pedaço de bolo. "Dona Helena", ela disse, a voz baixa, "fiz um bolo de fubá e lembrei da senhora. E, obrigada, as noites voltaram a ser tranquilas por aqui." O gesto era pequeno, mas derrubou um muro. Aquele pedaço de bolo tinha o sabor da reconciliação. Em uma noite de insônia, abri o aplicativo da câmera de segurança no meu tablet. O corredor estava vazio, silencioso. Olhei para a pequena câmera na minha estante. Ela havia sido minha principal arma, meu olho vigilante. Com um clique, acessei as configurações e desativei as notificações de movimento. Eu não precisava mais vigiar. A guerra acabara. A câmera agora serviria apenas como um registro passivo, um olho que dormia. Eu estava finalmente baixando a guarda. Uma nova família veio ver o apartamento. Um casal na faixa dos 40 anos e sua filha, uma adolescente que segurava um violino. Quando eles passaram pela minha porta, o pai me viu regando as samambaias e sorriu. "Que plantas lindas!" Trocamos algumas palavras. Falaram que estavam procurando um lugar mais calmo para que a filha pudesse praticar seu instrumento sem incomodar ninguém. Senti uma onda de esperança. 2 semanas depois, a placa de "aluga-se" foi retirada. O apartamento 502 tinha novos moradores, a família do violino. Contei a notícia para meu filho, Marcos, ao telefone. "Parecem pessoas decentes, filho. Pessoas que entendem o que significa viver em comunidade." "A senhora merece essa paz, mãe", ele respondeu. "A senhora lutou por ela."
O dia da mudança foi uma antítese do anterior. O caminhão era menor. Os carregadores falavam baixo. Não havia música. Não havia gritos. Vi o pai instruindo-os a colocar feltro sobre os pés de cada móvel para não arranhar o piso ou fazer barulho. À tarde, eles desceram e se apresentaram a todos os vizinhos do andar, incluindo eu, pedindo desculpas antecipadas por qualquer transtorno. Foi um ato de civilidade tão chocante que me deixou sem palavras. No primeiro dia deles no apartamento, por volta das 6 da tarde, ouvi um som vindo de cima. Era um som que eu não ouvia há anos. As notas hesitantes, mas claras, de um violino praticando escalas. Não era um ruído, era música. Uma melodia suave que flutuava pelo ar. Um som que falava de disciplina, de esforço, de beleza. Era o som da vida, não da perturbação. Naquela noite, sentei-me em minha poltrona com minha xícara de chá. A música do violino havia parado. O que se ouvia eram os sons normais e abafados da vida doméstica. Uma cadeira arrastando, uma conversa baixa, o som da água correndo. O silêncio que eu tanto busquei não era ausência, mas equilíbrio. Olhei para a capa do livro em meu colo, um sorriso genuíno se formando em meu rosto pela primeira vez em meses. Eu não havia apenas vencido uma guerra. Eu havia ajudado a restaurar a paz. E essa paz agora era compartilhada. Os meses se passaram. O som do violino tornou-se parte da trilha sonora do prédio. Não era um ruído, era um evento. Os vizinhos comentavam no elevador. A menina do 502 toca tão bem, não é? A prática diária, com suas repetições e progressos, tornou-se um símbolo da ordem e da harmonia que haviam sido restauradas. Para mim, era um lembrete diário de que a civilidade era de fato possível. Uma manhã, recebi uma carta final do escritório do Dr. Almeida. Dentro, um cheque no valor exato que ele havia pedido como indenização pelas minhas samambaias. E um breve bilhete. Caso encerrado. Vitória total. Parabéns, Dona Helena. Olhei para o cheque, um valor pequeno, quase irrisório. Não o depositei. Em vez disso, o emoldurei e o coloquei no fundo de uma gaveta, junto com a pasta do dossiê. Não era um troféu de guerra, mas um lembrete do preço da paz. No aniversário de 1 ano da minha vitória silenciosa, tomei uma decisão. Desliguei a pequena câmera de segurança da tomada. O olho vigilante que me deu tantas provas agora estava cego. Limpei o pó da estante e a empurrei um pouco mais para trás, escondida entre os livros. Eu não precisava mais dela. Meu santuário não precisava mais de sentinelas. Encontrei a jovem violinista no hall de entrada, esperando por sua mãe. Ela parecia nervosa. "Tudo bem, querida?" perguntei. "Em uma audição amanhã", ela respondeu, a voz baixa. "Estou com medo de errar." Coloquei a mão em seu ombro. "Sua música é linda. Você pratica todos os dias com tanta dedicação. Apenas respire e deixe seu coração tocar. Você vai se sair maravilhosamente bem." Ela me deu um sorriso tímido, mas genuíno, de gratidão. Na reunião de condomínio seguinte, o clima era outro. Não havia tensão, apenas uma eficiência tranquila. Quando o síndico chegou aos assuntos gerais, ele fez uma pausa e olhou para mim. "Gostaria apenas de registrar em ata que, graças à coragem de uma de nossas moradoras no ano passado, este conselho e a administração adotaram uma política de tolerância zero com o desrespeito ao regulamento. Nosso lar tornou-se um lugar melhor." Um aceno de cabeça coletivo percorreu o salão. Eu havia me tornado uma lenda silenciosa. Caminhando pelo bairro, passei em frente a um bar com música alta e jovens rindo na calçada. Por um instante, o fantasma da minha antiga vizinha passou pela minha mente. Não senti raiva, senti uma pontada de melancolia.
Eu não sabia o que havia acontecido com ela e não desejava seu mal. Apenas esperava que onde quer que estivesse, ela tivesse aprendido que a liberdade de um termina onde começa o respeito pelo outro. Para celebrar a primavera, decidi usar o dinheiro que teria gasto com advogados em algo melhor. Comprei mudas de flores e organizei um pequeno mutirão para replantar o jardim da entrada do prédio. O casal do 404 me ajudou. A senhora do 504 trouxe um lanche. Até mesmo o pai da violinista desceu para carregar os sacos de terra. Enquanto nossas mãos se sujavam, risadas preenchiam o ar. A comunidade, antes fragmentada pelo medo, estava se curando através de um ato de criação. Ao final da tarde, com o jardim renovado, a violinista desceu com seu instrumento. Parada na grama, ela tocou uma peça suave e bela. Não era uma prática, era um presente. Os moradores que estavam ali pararam para ouvir. A música flutuou pelo ar, um agradecimento silencioso. Naquele momento, eu não era a vizinha que processa, nem a defensora do silêncio. Eu era apenas Helena, apreciando uma melodia no fim de tarde com meus vizinhos. Naquela noite, em meu apartamento, o som distante da cidade era abafado pela sensação de paz. Sentei-me em minha poltrona, não com um dossiê, mas com um romance de ficção. A xícara de chá descansava ao meu lado. Não havia sobressaltos, não havia vigilância. Havia apenas a doce normalidade. O silêncio pelo qual lutei não era a ausência de som, mas a presença de sons que faziam sentido. A melodia de um vizinho, o riso no corredor, o pulsar tranquilo da vida em comunidade. Peguei meu antigo diário, empoeirado na estante. Abri na primeira página em branco. A caligrafia da professora, firme e clara, preencheu a linha. A última entrada falava de uma guerra. A nova entrada seria sobre a paz. Escrevi: hoje o silêncio não foi quebrado, foi preenchido pela vida. Fechei o diário e olhei pela janela, para as luzes da cidade. Eu estava em casa e, finalmente, em paz.